Oremos. Querido Deus que estás nos céus, estamos aqui presentes mais uma vez em Tua presença, Senhor, oferecendo-Te louvores com nossas músicas, nossas vozes. E agora queremos pedir que o Senhor esteja presente aqui, continue presente aqui conosco, Senhor, que o Senhor possa aceitar nossa adoração. O Senhor tem uma mensagem para nós essa manhã e queremos pedir que o Senhor abra nossos corações e que o Senhor possa nos ajudar a entender a Tua mensagem para cada um de nós. Que o Senhor possa estar comigo, que o Senhor possa falar através de mim e que a Tua mensagem possa ser dita. Essas bênçãos que nós te pedimos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado a todos. Feliz sábado também para você que está assistindo a gente pela internet, que Deus possa abençoar cada um de vocês. E essa manhã, na verdade, o pastor tinha pedido para eu pregar antes de tudo acontecer, da pandemia, tudo. Aí foi cancelado por causa da pandemia, a gente não teve mais. Então ele pediu para eu voltar agora. E eu estava escutando um sermão essa semana, 2 semanas atrás, e o pastor orando, ele falou assim, que a gente é que nem um prego bem enferrujado, que a única coisa que serve, que nós servimos é para pendurar o quadro de Jesus. Então, que Deus possa me usar como esse prego, né? Porque eu não prego, vocês me veem aqui na frente sempre tocando, mas então que Deus possa me usar para passar a mensagem que Ele tem. Então, para começo logo, eu queria pedir desculpa pelo meu português, que às vezes eu penso a palavra em inglês, a frase em inglês, aí eu traduzo e sai mais ou menos, sabe, aquela coisa meio... se você entende inglês, você entende a minha frase, mas se você não entende inglês, aí fica meio difícil. Então, já me desculpe desde o começo. E mais ou menos, acho que 2 semanas atrás, meu primo ele fez aniversário, o Davi. Ele fez 13 anos e a gente foi comemorar na casa da minha tia. E lá a gente estava conversando, a gente estava vendo, na verdade a gente estava vendo umas fotos no meu celular. E as fotos eu estava vendo no meu celular assim, e chegou numa sessão assim que era a foto do meu pai. Aí começou a conversar um pouco, né, de como que era tudo. E eu lembro o Gabriel falando um pouco com meu tio. Ele falou assim, nossa, eu queria saber como que meu pai, como que ele era, né? Tipo, como que ele falava. Para quem não sabe, meu pai, a gente perdeu meu pai quando tinha 8 anos, acho que o Gabriel tinha 1 e o Lucas não tinha nenhum ano. Então eles não sabem, eles não lembram dele, porque ele é muito pequeno. Aí meu tio, assim, ele estava perguntando, nossa, como que ele falava, como que ele sentava, como que ele fazia as coisas. Aí meu tio apontou para mim, eu estava sentado assim, né? Ele apontou para mim e falou assim, ó, é igualzinho. Aí eu fiquei olhando assim, eu não estava esperando por isso, né? Aí eu olhei assim e falei, nossa, é um privilégio, né? Mas eu fiquei meio assustado. E ela falou assim, está sentado do mesmo jeito que ele sentaria, do mesma postura, ele fala do mesmo jeito, tem o mesmo tom de voz. E aí eu fiquei pensando, né? Nossa, eu acho que foi 8 anos com meu pai e eu já peguei tanta coisa. Aí eu meio que levei nisso no lado espiritual. Porque se a gente pensar, o nosso pai espiritual é Jesus, né? E quantas vezes que a gente teve a oportunidade de ter alguém falando para outra pessoa, quando a pessoa pergunta assim, como que é Jesus? Como que Jesus, como que ele é? O que ele faz? O que ele fez? Quem de nós teve a oportunidade de ter essa outra pessoa apontar para a gente e falar assim, Jesus é que nem essa pessoa. Ele ajuda as pessoas, ele prega a mensagem, ele ajuda a cura. Então isso ficou marcado na minha vida, nessa minha poucos dias depois. Eu fiquei pensando, isso ficou na minha cabeça, aí eu fiquei pensando na nossa identidade. A nossa identidade, a gente tem várias identidades, vários tipos de identidades diferentes, né? A gente pode ser identificado como nosso nome, pode ser por tipo, filho do fulano, esposa do ciclano, pastor da igreja, primeiro ancião. Uma até engraçado foi quando o Lucas foi para Maryland, ele falou com o pastor Oséias, ele tentando falar de quem que eu era, para ver se relacionava, né, a pessoa. Aí falou assim, é o pianista da igreja. Aí o pastor Oséias falou assim, o pianista careca da igreja. Aí eu falei, é isso mesmo. Então cada um tem uma identidade diferente e cada um tem a sua própria identidade. Mas nós também temos nossa identidade espiritual, né? E a nossa identidade espiritual, eu estava fazendo umas pesquisas assim e estava lendo algumas coisas, e ela se resume em 3 perguntas. As 3 perguntas são, primeiro, quem sou eu?
quem que eu sou, espiritualmente falando? A segunda pergunta, qual é o meu valor? Eu tenho algum significado, eu tenho um valor para Deus e para as pessoas? E o último, qual é o meu propósito de vida? Então, quando a gente pensa nessas 3 perguntas, a gente meio que tem a nossa identidade formada. Consegue discernir quem que a gente é, o nosso valor e o nosso propósito de vida. Então, a gente vai meio, nesse sábado, meio que responder essas 3 perguntas. E no finalzinho a gente vai encaixar um pouco dessa ação que a gente vê aí no título. Identificação. Tem um porquê que essa ação está em destaque. Então, primeiro, quem sou eu? Quando a gente vai em entrevista de trabalho, normalmente eles perguntam para você falar um pouquinho sobre você mesmo. Então, é sempre a parte mais chata de fazer, né? Porque eu não gosto de falar de mim mesmo. Eu não gosto de chegar para o cara e falar, eu sou isso, 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 isso. Talvez algumas pessoas até gostam de falar um pouco mais sobre si, né? Mas não é o meu forte, eu não gosto de falar. Então, é um pouco meio chato. E às vezes, na verdade, nem eu sei direito quem que eu sou, né? Para falar a verdade. Então, é importante a gente saber quem nós somos como pessoa e também quem nós somos espiritualmente. Quando a gente leva para o lado espiritual a nossa identidade, a gente pode meio que dividir em 2 partes diferentes. A gente pode dividir como seguidor de Jesus, seguidor de Cristo, e nós podemos também separar como não seguidores de Cristo, ou então seguidores do mundo, de Satanás. E nisso tem bastante coisa que nós podemos aprender com isso, né? Então, se a gente pensar um pouquinho no que é não ser seguidor de Cristo, como que nós somos influenciados por Satanás? Porque se você não é seguidor de Cristo, você automaticamente é influenciado por Satanás. E hoje em dia é bem comum ser influencer, né? Essas pessoas que têm o negócio no Instagram, no Facebook, elas falam de coisas que você deve comprar, onde você deve ir, o que você tem que fazer. Isso é bem comum hoje em dia no nosso mundo virtual. E eu fico pensando quão mais poderoso é Satanás como influenciador. Se a gente pensar, Satanás, ele foi o influenciador mais poderoso que nós vimos até hoje, fora Jesus. Ele conseguiu influenciar 1/3 parte dos anjos do céu para duvidar de Deus. Então, it's a big deal, é uma coisa grande, né? A gente tem que pensar sobre isso. Ele influenciou também Adão e Eva, que também não tinham pecado, e ele influenciou eles, como a gente estudou um pouco hoje de manhã, a pecar. Então, a gente tem que prestar atenção um pouco nas coisas que nos influencia, que Satanás nos influencia, para estar alerta e não fazer. Então, durante essa quarentena, assim, às vezes eu me peguei meio sem ter muita coisa para fazer, então a gente vai lá e começa a achar coisa para fazer, né? Uns pega algo tipo um hobby, começa a fazer, outras pessoas começam a fazer isso. E o que a gente mais tem dificuldade, eu acho, como cristão, é no conteúdo que a gente coloca dentro de nós mesmos, porque isso identifica quem nós somos, isso define o nosso caráter. Então, eu queria falar um pouquinho, mesmo não sendo talvez a coisa mais popular de falar hoje em dia, mas é um assunto importante. A gente tem que pensar qual que é a influência, qual que é a estratégia de Satanás para manipular nossa identidade. E eu queria começar um pouquinho com o tema de filmes e seriados, né? Porque a gente, durante essa quarentena, parece que a gente pegou um pouquinho mais da tendência de querer assistir mais filmes, mais seriados. Parece que apareceu mais coisas no Netflix agora do que antigamente. Então, a gente tem tanta opção para assistir, tanta coisa para ver, e a gente acaba meio que entrando nisso e a gente esquece que isso é uma coisa que não vem de Deus, né? Então, esse que na tela é um texto de Ellen White, dos Eventos Finais. E aí diz: entre as casas de diversões, a mais perigosa é o teatro. Se a gente pensar em teatro aqui, é claro que na época dela não tinha televisão, não tinha tecnologia. Se a gente pensar em teatro aqui, a gente não vai mais para o teatro, a gente não vai mais para o cinema. Agora o cinema vem para a gente, né? Tipo, a gente tem tudo na palma da mão, a gente consegue fazer a hora que a gente quiser, quando a gente quiser, escondido, de qualquer forma. Ela continua: em lugar de ser uma escola de moralidade e virtude, como costuma ser chamada,
é ela justamente o viveiro da imoralidade. Os hábitos viciosos, e a gente lembrar que os hábitos definem nosso caráter, né? Isso também define nossa identidade. E as tendências pecaminosas são fortalecidas e confirmadas por esses entretenimentos. As cantigas baixas, os gestos, expressões e atitudes indecentes corrompem a imaginação e aviltam a moral. Agora essa parte é importante. O próximo slide. Todo jovem que assiste habitualmente a tais exibições será corrompido em princípio. Não existe em nosso país influência mais poderosa para qualquer imaginação, destruir as impressões religiosas, enfraquecer o gosto pelos prazeres tranquilos e as sóbrias realidades da vida, do que diversões teatrais. Então, meio que para traduzir isso daqui, essa forma de Satanás usar para meio que de separar a gente de Deus, né? Aqui ela fala, não existe em nosso país uma influência mais poderosa para corromper a imaginação, destruir as expressões religiosas e enfraquecer nossos gostos e prazeres. Então, esses entretenimentos meio que destroem a nossa personalidade, destroem o nosso caráter, destroem a nossa identidade. Então, a gente tem que sempre pensar muito bem nas coisas que nós assistimos. A gente já conversou várias vezes com jovens, a gente fez um estudo desse livro, Eventos Finais, e a gente estudou isso em bastante detalhe. E todos nós sabemos essa influência que Satanás pode ter em nossas vidas através desses meios de comunicação. E quão importante é a gente estar em conexão com Deus para que nós possamos discernir o que vai certo e o que é errado. Que nem tudo também na televisão a gente pode falar que é errado, né? A gente tem coisa na televisão que é boa que a gente pode assistir, mas a gente tem que saber discernir. E uma coisa interessante que eu estava pensando, a gente não pensa nisso, mas se a gente for traduzir mais ou menos uma coisa para outra, tipo, antigamente a gente falava bastante de novela, que não podia assistir novela, todos esses negócios. Mas se a gente vê hoje, novela foi traduzida para seriado, né? A mesma coisa, mesmo conceito, a gente só mudou o nome e agora pode, porque já não tem mais o nome de novela. Então, mas não é só isso também, tem várias coisas. Outra coisa que Satanás usa para meio que distorcer nosso caráter e nossa identidade é a música. Eu vou pedir para o Marcos colocar o próximo slide. Ellen White, aqui na Livre Educação, página 168, diz: poucos meios há mais eficientes para fixar suas palavras na memória do que repeti-la em cânticos. E tal cântico tem maravilhoso poder. Tem poder para subjugar as naturezas rudes e incultas. Poder para suscitar pensamentos e despertar simpatia, promover a harmonia de ação e banir a tristeza e os maus pressentimentos, os quais destroem o ânimo e debilitam o esforço. Então, a música, assim como os filmes e os seriados que nós assistimos, tem esse poder de alterar o nosso caráter, nossa personalidade, nossa identidade com Deus. E se você pensar, tem um poder tão forte de mudar a nossa identidade, porque se você pensar as pessoas que fazem música mundanas, assim, a gente sempre vê que elas meio que mudam o nome delas de uma coisa para outra. Então, é especificamente para mudar a nossa identidade, essas músicas. A gente também vê que transforma a aparência. Você vê uma pessoa antes de começar a ter fama na área de música, aí logo depois ela começa a ser famosa, e depois você vê completamente a pessoa, parece que é uma pessoa completamente diferente. Então, a música tem um poder muito forte na nossa vida para mudar a nosso caráter, a nossa identidade. Logo depois que meu pai faleceu, foi meio uma tragédia meio grande assim. Foi meu pai, depois minha avó, depois meu avô, bem pertinho um do outro. Então, eu tive uma bênção de Deus de ter a oportunidade de estudar música mais ou menos por causa disso, porque eu tinha esse problema, tive um problema meio que de me expressar por causa de tudo que aconteceu. Eu fui ver uma psicóloga e ela deu essa ideia de eu começar a fazer aula de música. Então, foi daí que meio que surgiu. Então, a gente vê que como Deus também pode usar a música para o lado positivo. Ele pode levar
do mesmo jeito que Satanás pode levar a pessoa para um lado negativo, Deus também pode usar a música para o lado positivo. Duas outras coisas importantes. A gente às vezes pensa que não é muito it's a big deal, mas a gente pensar assim, eu sempre escuto assim um grupinho assim às vezes conversando sobre esporte. Eu gosto de esporte também, eu gosto de acompanhar algumas coisas, mas às vezes a gente sabe tanto de uma pessoa, de um time, de um jogador, sabe até o nome do cachorro do jogador, mas quando a gente não sabe nem o nome dos 12 discípulos da Bíblia. A gente não consegue memorizar um versículo da Bíblia. E por que é isso? Por que é tão fácil a gente conseguir as coisas que não fazem nenhum sentido na nossa vida, que não fazem diferença, mas as coisas de Deus a gente não consegue ter o mesmo aproveito? Então, essas coisas começam a virar ídolos na nossa vida. Então, a gente até vê jogadores que são ídolos, né? Hoje em dia. Então, é uma coisa que nós temos que pensar, como que isso vai definir a nossa identidade. E a última coisa é nossa alimentação. Nossa alimentação é uma coisa muito importante também, porque Satanás influencia a nossa identidade através dela. A gente vê o próximo... eu acho que eu pulei um versículo. O próximo slide. Isso. Mais um, a força, alimentação, fala do Conselho sobre Regime Alimentar, página 167. A força da tentação para condescender com o apetite só pode ser medida pela inexprimível angústia de nosso Redentor, naquele longo jejum no deserto. Sabia ele que a condescendência do apetite pervertido de tal modo embotaria nossas percepções, as percepções dos homens, que não discerniria as coisas sagradas. Então, nossa alimentação, no jeito que o que nós comemos, o que a gente deixa de fazer, exercício, coisa parecida, isso tem uma influência muito grande nossa identidade. Por quê? Isso embota a nossa percepção de coisas sagradas. Então, Satanás também usa isso para meio que nos afastar de Deus e não ter uma identidade como Cristo. Então, essas são algumas das formas que Satanás usa para que nós meio que sejamos não seguidores de Cristo, mas seguidores do mundo, né? Mas também tem outro lado da moeda. A gente tem o que é o seguidor de Cristo? Como que você pode ser um seguidor de Cristo? Então, o próximo verso é, porém, 1 Pedro 2:9, diz assim: porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo e propriedade exclusiva de Deus. Isso define o cristão, porque isso aqui fala assim, você é a geração eleita para mandar a mensagem. Depois a gente vai ver um pouquinho mais o final do verso, mas isso nos define como cristão. Nós somos a geração eleita, sacerdócio real e nação santa para levar a mensagem de Deus, que Deus vai voltar para o mundo. Deus nos define como sendo escolhidos e também como filhos herdeiros. Assim vocês já não são mais escravos, mas filhos. E por ser filhos, Deus também o tornou os herdeiros. Então, assim, a gente não pode ser as duas coisas. Ou a gente segue a Cristo, ou a gente não segue a Cristo. A gente não tem um meio termo. A gente sabe que o meio termo no fim, vai ser vomitado da boca de Deus. E a gente tem que ficar ou frio ou quente. Então, aqui essa pergunta, quem eu sou? Isso é uma coisa que nós temos que escolher. Nós temos que pensar no que nós estamos fazendo com a nossa vida, o que nós estamos aprendendo, colocando em nossas mentes, para poder responder essa pergunta. A próxima pergunta que vem é qual é o nosso valor? O nosso valor, quando a gente fala mais ou menos de valor, eu gosto de ir para levar as pessoas para refletir um pouco no social media, né? A gente vê que o social media hoje em dia é o que parece que está dando valor às pessoas. A gente não tem mais valor a si próprio, a gente não consegue olhar no espelho e ver o nosso próprio valor. Porque tem tanta coisa nas redes sociais que a gente vê, que às vezes a gente quer ser uma coisa que talvez nem exista, nem tenha como ser. Ou então, às vezes a gente quer mostrar uma coisa que a gente não tem nem condição, nunca terá condição de ser. O exemplo foi o carro que o Lucas alugou para o casamento dele. Foi um carro bem legal, né? Tipo, eu peguei ele, comecei a dirigir, tirei foto, mas uma coisa que provavelmente nunca vou ter na minha vida é esse carro. Então,
é uma coisa assim, que a gente coloca assim na rede social, a gente quer mostrar, mas não é isso que nós somos. E esse não é o nosso valor. Nosso valor é bem mais alto que isso. O próximo slide aqui, o verso de João 3,16, fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o nosso valor é esse, o nosso valor é a vida de Cristo. Então, a gente tem que pensar sobre isso, porque assim, se a gente não reconhecer o valor que nós temos, nós anulamos a morte de Cristo na cruz. E isso é uma coisa, it's a big deal, né, que a gente fala aqui. É uma coisa muito forte, se nós formos pensar. Por que Satanás tem tentado destruir o nosso valor? Primeiramente, como disse, foi para anular o sacrifício de Cristo e também para impedir o cumprimento da missão. Porque se a gente não tem o valor de si próprio, a gente não tem a percepção do que nós valemos para Cristo e a missão que Ele tem para nós. A gente não sabe o quão importante a gente é para o avanço da missão que Cristo tem. E isso, então, meio que impede de nós sabermos qual é o nosso propósito. E também a próxima pergunta: qual é o meu propósito de vida? No artigo do US News, lá eles fizeram uma pergunta para várias pessoas que estavam andando na rua. Eles perguntaram assim: se tivesse alguma pergunta que você pudesse perguntar a Deus ou a algum ser supremo, qual seria a sua pergunta? Então, aí teve as três primeiras respostas foram essas. Primeiro, o que o Senhor quer que eu faça com a minha vida? Então a gente vê isso daqui é a definição geral da sociedade. A gente não sabe o que Deus quer para a nossa vida. Então o que a gente perguntaria para Deus? O que o Senhor quer que eu faça com a minha vida? A segunda, eu estou nessa situação. O que eu devo fazer? Eu não sei o que fazer. O Senhor poderia me mostrar o que fazer? E a terceira, aonde eu devo ir? Então a gente meio que se encaixa como cristão nessas três respostas. Então a gente tem que pensar: terá Deus um propósito para a nossa vida? Deus tem algum propósito que nós tenhamos que fazer para a nossa vida? No verso de Jeremias 1:5 diz assim: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei, eu designei profeta às nações. Então o nosso propósito que Deus deu antes mesmo de nós nascermos é de ser profetas para o reino dele, pregar a mensagem para o mundo. Às vezes a gente confunde nosso propósito com o nosso chamado. Essas duas coisas são coisas diferentes que a gente tem que entender qual que é a diferença de uma coisa para outra, para que nós possamos compreender como entender o chamado de Deus para a nossa vida. Então a segunda partezinha do verso de 1 Pedro 2,9 diz assim: cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que os convocou das trevas para a maravilhosa luz. Então, o nosso propósito é de profetizar essa grandeza da luz nas trevas. Só que o problema é assim: se a gente vive nas trevas, a gente não tem como mostrar a luz às trevas. Por isso que tem toda essa questão da identidade. Que você se identifica mais como cristão, seguidor de Cristo, ou então mais como uma pessoa que não segue a Cristo. Isso é relacionado com o nosso propósito de vida. Mas agora o nosso chamado. O nosso chamado é um pouquinho diferente, porque o propósito de todo cristão é pregar a mensagem e levar a luz às trevas, de profetizar. Mas o nosso chamado é diferente porque o nosso chamado são coisas específicas que Deus te dá para você fazer, Ele te dá a habilidade e você vai lá e faz. Mas tem que ser um chamado, né? Então a gente vê o exemplo de Noé. O chamado dele foi montar a arca para salvar uma nação, uma geração toda. A gente vê o exemplo de Moisés, que foi liderar o povo de Israel fora do Egito para a Terra Prometida. A gente vê o exemplo de José, para salvar uma geração da fome. O exemplo de Paulo, que foi pregar para os gentios. Então a gente vê que o nosso chamado pode ser diferente, mas o propósito é sempre o mesmo, é de levar as pessoas mais perto de Cristo. Então, ok, a gente tem o propósito e o chamado, mas como agora sabemos qual que é o nosso chamado como cristão? Para você, tem duas maneiras que eu pesquisei
E tem duas maneiras que para você, como não descobrir o chamado de Deus para você. Não para como você descobrir, mas como para você não descobrir o chamado de Deus para você. E o primeiro é assim, você não descobrirá o seu chamado procurando o seu chamado. Não tem como você sair procurando o seu chamado para você ver o que Deus está te chamando para fazer. E por quê? Porque isso é um chamado. Deus vem para você te chamando para fazer uma coisa para Ele. Primeiro de tudo, o que nós temos que fazer é conhecer a Deus. Porque como que nós vamos ser chamados? A gente pode até ser chamado, mas se a gente não reconhece a voz de Deus, não tem como a gente entender o chamado de Deus para a nossa vida. E isso vem de volta na área de identidade. A gente se identifica mais como cristãos ou como não cristãos? Se a gente está mais conectado com Deus como sendo cristãos, nós vamos conseguir compreender e entender a voz dele. Primeiro, tenha um relacionamento comigo profundo, que quando eu falar, você escutará a minha voz. Então, aqui está o problema com a identidade sem Deus, como eu disse. Então, como que Deus dá um chamado a alguém? Então, eu gosto muito de Moisés. Acho que Moisés é provavelmente o meu personagem favorito da Bíblia, porque às vezes eu consigo me identificar bastante com ele. Porque ele era bem tímido, não gostava de falar na frente, e teve que fazer anyways, né? Então eu estou aqui também. Então, quando Deus faz um chamado a alguém, ele começa com a revelação de si mesmo. Então, para Moisés foi a mesma coisa. Em Êxodo 3:2, a gente vê que Deus falou para Moisés, Deus se revelando para Moisés. Ali o anjo do Senhor se revelou a ele, numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou, e eis que a sarça ardia no fogo, contudo, não era consumida pelas chamas. Provavelmente ele já havia várias vezes, tinha visto uma grama assim pegando fogo e sendo consumida, mas dessa vez ele não foi consumida. Então ele percebeu que Deus estava ali. E eu escutei uma história bem interessante. Não sei se é uma história verdadeira ou se não é, mas tinha uma posição de trabalho aberta numa companhia que era de telegraph, aquele de Morse code, que você faz os barulhinhos assim, e cada barulhinho tem uma letra. Então tinha alguns candidatos que já estavam presentes para ter entrevista. Eles ficaram numa sala onde estava tendo outras coisas acontecendo também, algumas outras atividades. E chegou uma outra pessoa também para essa mesma entrevista e resolveu sentar e ficar lá esperando. Aí assim, todo mundo esperando, e do nada, essa última pessoa que entrou, levantou, entrou numa sala e ficou lá uns 10 minutos. E depois saiu a pessoa que estava contratando com essa pessoa. E o chefe, né, falou assim, vocês todos podem ir embora porque essa pessoa já conseguiu o trabalho, então essa pessoa que vai estar atuando nessa posição. Aí então as pessoas que estavam lá antes falou assim, por que aqui? Tipo, eu cheguei primeiro, por que essa pessoa chegou por último, entrou e pegou o lugar? Aí o chefe falou assim, é porque quando vocês estavam aqui na sala, eu fiz um monte de barulhinho, falando assim, quando a primeira pessoa que entrar na sala terá o trabalho. Então o cara que estava prestando atenção, ele conseguiu discernir a mensagem, ele entrou e conseguiu o trabalho. E então isso mostra como assim a gente pode estar querendo chegar mais perto de Deus, na presença de Deus, mas às vezes a gente tem tanta coisa ao nosso redor, tanta distração, que nós não conseguimos escutar a voz de Deus, escutar o chamado de Deus. Outro exemplo importante é Isaías. Isaías 6:1 diz assim, no ano em que faleceu o rei Uzias, eu ouvi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. Então, mais uma vez, Deus se revelando para Isaías antes do chamado dele. A razão porque ainda não recebemos o chamado de Deus, às vezes é porque não reconhecemos, não vimos a Deus ainda. Então é uma coisa de pensar. Nós temos também outros exemplos, que nem Paulo. Paulo, ele, antes de ser chamado para pregar para os gentios, ele teve uma visão de Deus, de quem ele era, muito forte. Foi uma luz muito forte que jogou ele do cavalo dele, ele caiu no chão. Então ele teve essa revelação de Deus. E depois disso veio o chamado.
Tem uma frase em inglês que chama Vision comes before vocation. Acho que visão vem antes de vocação. Se você não recebeu o seu chamado procurando por Ele, você não recebe o seu chamado procurando por Ele, mas por achar a Deus. E como que nós possamos achar a Deus? E buscar-me-eis e achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Nós temos que buscar a Deus de todo o nosso coração para que nós possamos encontrar a Deus e assim Ele poderá nos dar o nosso chamado. Então, aqui a gente passa para a segunda maneira de como não descobrir o chamado de Deus. Como não descobrir o chamado de Deus? Você não descobre o chamado de Deus tentando se descobrir a você mesmo. A gente vê muito disso hoje. Você tem que se descobrir, você tem que fazer isso para você ver quem que você é, o que você faz de bom, o que você é melhor. Então, essas coisas parecem até serem interessantes, parece até make sense, fazer sentido. Mas isso não é um jeito de nós recebermos o chamado de Deus. Por quê? Primeiro eu tenho o próximo texto, de Lucas 9, 23, que diz assim: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, dia após dia, e caminhe após mim. O chamado de Cristo aqui é para você se negar. Para você, não é você tem que se achar. O negócio aqui é você se negar. A gente vê, mais uma vez, o exemplo de Moisés, em Êxodo 3, 11, que diz assim: aí, pois, imediatamente, eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Moisés, contudo, interpelou a Deus: quem sou eu para apresentar diante do Faraó e fazer sair os israelitas da terra do Egito? Então, assim, aqui Moisés, ele não estava tentando se achar. Na verdade, ele tinha saído dessa posição que ele se achava. Ele era o príncipe do Egito. Então, se Deus tivesse chamado ele naquela época, provavelmente ele falaria assim: eu estou pronto, realmente eu sou uma pessoa de influência, eu tenho poder sobre as pessoas, eu consigo falar na frente das pessoas, liderar, então eu estou pronto. Mas o que Deus fez? Deus mandou ele para o Egito para meio que se livrar de tudo isso, para ele reconhecer que ele não é nada, que Deus queria fazer todo o trabalho através dele. Se fosse antes do Egito, provavelmente a resposta dele seria um pouquinho diferente. Quando reconhecemos quem é Deus, mudamos nosso jeito de pensar sobre nós mesmos. Quando mais perto você está de Deus, mais miserável você se sente por reconhecer quem Deus é. E que nem diz em Coríntios, fala assim: quando fraco, forte sou. Então você tem que reconhecer que você realmente não é nada, não tem como se achar. Você tem que achar a Deus. E tem um exemplo bem interessante também nessa de Moisés, que foi quando Deus pediu para Moisés jogar o cajado dele no chão, para mostrar que Deus estava em controle, né? Então Deus falou assim: joga o cajado no chão que eu vou te mostrar um milagre. Ele foi lá e jogou o cajado no chão, aí o cajado virou uma cobra. Normalmente, eu tenho certeza que Moisés já tinha visto várias cobras no deserto, ele sabia como lidar com as cobras, né? Porque devia ter muita. Só que o problema é que ele provavelmente usava o cajado dele para lidar com as cobras. Então, só que ele não estava com o cajado na mão. E então, quando ele viu a cobra no chão, Deus falou assim: pegue a cobra pelo caldo. Ele já ficou meio assim, porque não estava com o cajado na mão, não sabia como fazer. Então, ele foi lá e pegou. Mas isso mostrou uma dependência total de Moisés a Deus e confiar que Deus estava no controle. Deus nos chama para fazer coisas que nos assustam. Ele quer trocar nosso medo por fé. Não tem que ser perfeito para o chamado, somente se entregar. Então tudo isso meio que vem com base na nossa identidade como cristãos. Para a gente conseguir ter essa fé, conseguir ter entender o chamado de Deus para a nossa vida, nós temos que ter uma relação mais forte com Deus e deixar as coisas desse mundo. Então agora eu queria já chegar mais ou menos para o final, que é aquela parte da ação que a gente viu no título, identificação. A sua identidade terá uma ação, sempre. Estamos vivendo no fim dos tempos. A gente vê isso com a natureza, a gente vê isso com as doenças, a política, a religião.
tudo isso com mais frequência e acontece mais vezes, e nós parecemos que vemos tudo isso, mas parece que a gente fica meio dormindo, parece que não estamos entendendo no momento que estamos vivendo. A gente vê acontecer essas coisas, mas continuamos a fazer tudo aquilo que nós queremos fazer. Se continuarmos a assistir as mesmas coisas, escutar as mesmas coisas, trabalhar do mesmo jeito que nós trabalhamos, vir à igreja do mesmo jeito que nós vimos, a nossa vida ela não vai ter a gente não vai entender o propósito, o chamado de Deus para a nossa vida. Nosso propósito é mostrar a Deus a um mundo perdido e confuso. O problema é que às vezes nós temos a identidade do mundo e não a de Deus. Estamos mais perdidos e confusos do que nunca antes. E por isso não reconhecemos o nosso propósito e o nosso chamado. Chegou a hora de acordar como igreja e indivíduo e fazer a nossa parte para pregar a mensagem do advento do Evangelho a todo mundo da nossa geração, a começar por mim mesmo. Nós precisamos de uma comunhão mais forte com Deus para entender o nosso chamado pessoal. Deus tem uma missão muito especial para você que só você pode fazer. Tem coisa que as pessoas têm chamados específicos para cada um de nós, que as outras pessoas não têm como fazer. Se não for você, pode ter pessoas que provavelmente não escutarão dessas boas novas de Deus. Então eu queria terminar com esse último pensamento da meditação jovem desse ano, que eu achei muito interessante, que fala assim: o Eterno conhece o pleno potencial de cada um de seus filhos. Ele não quer um José sentado no trono de Faraó. Ele quer um José resistente para salvar uma geração. Ele não quer o Daniel na corte da Babilônia. Ele quer um Daniel com ouvidos sensíveis para que ele possa sussurrar os seus segredos. Ele não quer uma Ester no harém de um rei ímpio. Quer uma Ester revelando a força e coragem de uma mulher que teme ao Senhor. E assim, reconhecemos o propósito de nossa existência. Compreender nossa missão dá sentido à vida e até à morte. Então, é exatamente isso. O propósito de Deus não é colocar a gente no lugar de Faraó, no lugar de reis. O propósito de Deus é ter um relacionamento conosco de tal forma que Ele consiga falar conosco, para que nós escutamos o chamado, para que nós possamos agir da melhor forma. Nós precisamos sair dessa quarentena espiritual que estamos. Nós precisamos buscar mais a palavra de Deus, estudar mais a palavra de Deus. Precisamos buscar mais o Espírito Santo em nossas vidas. Precisamos levar a luz aonde há trevas e precisamos aceitar sinceramente o sacrifício que Jesus fez por nós. Isso mudará a nossa vida e nos dará um propósito e sentido de vida e até a morte. Vamos perder qualquer forma de identidade que temos do mundo, que possa mudar nosso caráter. Vamos passar mais tempo com Jesus para que as pessoas possam olhar para nós e dizer: Ele realmente reflete o caráter de Jesus. E assim levar a mensagem de todo mundo, do advento a todo mundo em nossa geração. Amém. Vamos ficar em pé para uma palavra de oração? Oremos. Querido Deus que estás nos céus, agradecemos, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. Nós temos várias coisas na nossa vida, principalmente nesses últimos tempos, que temos vivido, talvez meio que distantes de Ti, com muitas distrações na nossas vidas. Isso que meio nos tira um pouco a nossa identidade, nos leva um pouquinho contra o propósito que o Senhor tem para nós. Queremos te pedir que o Senhor nos dê força para estar mais perto de Ti, para entender a nossa identidade e que ter essa identidade como cristãos. Que nós possamos entender o nosso propósito, para que nós possamos entender também o nosso chamado e pregar a mensagem do Evangelho a todo mundo que resta, Senhor. E assim o Senhor possa voltar logo.
Fique conosco durante o resto de sábado, que o Senhor possa abençoar todas as programações que irão acontecer ainda, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um aqui presente. Te pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém.